como você pode ter certeza do amor de Deus? E como você pode se proteger dos falsos evangelhos e dos falsos pregadores? Você precisa conhecer e amar o evangelho da graça, o qual está revelado na carta do concílio e na Bíblia que você tem nas mãos. A carta aos Efésios, por exemplo, nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. A carta aos Romanos, no capítulo de número 8, declara já no início: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso, por mais que o inferno inteiro diga o contrário, e por mais que os falsos pregadores insistam com outra mensagem, nós podemos descansar nesta manhã, certos de que, como Paulo diz mais tarde no mesmo capítulo de Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós concordamos com o pastor presbiteriano Timothy Keller, quando ele escreve o seguinte: a dieta do púlpito da igreja deve ser feita de muito sermão expositivo e de pitadas de sermão temático. Entre outras coisas, nós concordamos com Keller, porque a exposição bíblica sequencial, como geralmente nós fazemos aqui, nos protege diante da tentação de pregar apenas passagens e doutrinas favoritas. O sermão expositivo, diferentemente de sermões avulsos, nos ajuda a ouvir e a conhecer todo o conselho de Deus, para usar a expressão do apóstolo Paulo. Somos obrigados, por exemplo, a estudar passagens como Atos 15. Não fosse o sermão expositivo, muito provavelmente este texto não seria pregado, irmãos. Pois não estamos falando de uma linda poesia ou de uma batalha épica e histórica. Este texto apresenta desavenças, debates, vitórias e até derrotas da igreja. Ainda assim, este capítulo é muito importante, pois também é a voz de Deus e, consequentemente, nos traz lições preciosas sobre a igreja, sua unidade e sua missão. Por mais difícil que tenha sido, a igreja do Novo Testamento estava lutando à época pela verdade do Evangelho e pela unidade do povo de Deus. Era o que o Concílio de Jerusalém também queria com a carta que produziu. Vamos conhecê-la nesta manhã. Eu quero ler com vocês o verso de número 23, parte A. E como temos feito, eu peço que tenhamos nossas Bíblias abertas no texto ao longo da exposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 23. Lucas escreve: com eles enviaram a seguinte carta. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra traduzida para a nossa língua mãe. Muito obrigado porque temos uma igreja que semanalmente se reúne para expor, pregar, proclamar a Tua palavra. É dela que precisamos, é a Tua voz que queremos ouvir nesta manhã. Por isso eu oro, ó Deus, assiste-nos. Espírito Santo, prepara-nos e fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
o evangelho da graça e, consequentemente, a unidade da igreja estavam ameaçados pela controvérsia dos judaizantes. Os judaizantes estavam ensinando aos cristãos gentios ou estrangeiros: se não forem circuncidados e se não obedecerem às leis cerimoniais de Moisés, ou seja, se não se tornarem judeus, vocês não poderão ser salvos. Graças a Deus, como estudamos na semana passada, os apóstolos e os presbíteros se reuniram em Jerusalém e resolveram a questão. Os discursos de Paulo, Pedro e Tiago foram decisivos. E uma carta, irmãos, foi produzida. E agora ela deveria ser levada às mãos das igrejas gentílicas ou estrangeiras. O que dizia? Qual foi o efeito que produziu no meio da igreja de Cristo? E tão importante quanto, será que ela resolveu todos os problemas da igreja? Seja como for, irmãos, o fato é que nós também precisamos lutar pela verdade do Evangelho e pela unidade da igreja de Cristo. Como vamos fazê-lo? Ao estudar este episódio, eu acredito que aprendemos aqui lições preciosas sobre o Evangelho, sobre a igreja de Cristo e principalmente sobre o Deus da igreja. Vamos começar nesta manhã com o texto da carta do concílio. Antes dele, prestemos atenção à escolha que fez o concílio naquela ocasião. Leiamos o verso de número 22. Lucas registra o seguinte: então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, também chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Por que o concílio resolveu escolher ou enviar 2 homens com Paulo e Barnabé, irmãos? Como explica o reverendo Paulo Anglada, que produziu um dos textos que está no seu boletim para consulta, o envio de representantes do concílio conferia um caráter mais oficial e solene àquela decisão. Não se tratava apenas da decisão ou opinião de Paulo e Barnabé. Os 2 líderes, provavelmente presbíteros da igreja de Jerusalém, davam à carta o selo conciliar. E também eram eles mesmos a foto da unidade da igreja. Judas representava a ala dos hebreus ou judeus. Silas representava a ala dos gentios ou estrangeiros. Por isso, levaram a carta com Paulo e Barnabé. Mas o que dizia a carta, irmãos? Verso de número 23. Com eles, enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Não sei o que você viu, mas me permita destacar o que saltou aos meus olhos já na saudação desta carta. Os apóstolos e os presbíteros são líderes da igreja de Deus, mas eles se apresentam para os cristãos gentios como irmãos deles. Eles não se viam como superiores, maiores, mais importantes, diferentemente do que vemos às vezes na igreja atual.
os próprios apóstolos de Deus se apresentavam como irmãos. E como trataram os irmãos das igrejas gentílicas? Eles os chamam já na saudação, irmãos, de cristãos. Estão imediatamente resolvendo o problema dos judaizantes. Com esta declaração, os apóstolos e os presbíteros estão dizendo: vocês não precisam de circuncisão. Vocês não precisam se tornar judeus. Vocês já são membros da nossa família. Podem ser chamados de cristãos por causa de Cristo Jesus. Depois da saudação, nós chegamos ao corpo da carta propriamente, o qual bem que poderia ser chamado de presbiteriano, pois ele parece ter 3 pontos, irmãos, como os nossos sermões. O verso de número 24 diz: soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Em outras palavras, o concílio estava repudiando a atitude e a mensagem dos judaizantes. E em contraste com eles, a carta continua no verso 25: assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Paulo e Barnabé, diferentemente dos judaizantes, tinham a aprovação do concílio. E Judas e Silas estavam com eles para confirmar a decisão conciliar. E qual foi ela mesmo? Versos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor sobre vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. 2 destaques precisam ser feitos aqui, irmãos. O primeiro, sobre a direção da igreja. O concílio escreveu: pareceu bem ao Espírito e a nós. O Espírito falou naquela reunião, irmãos? Certamente. Ele o fez por meio da Escritura e através do debate conciliar. Depois da era apostólica, esta seria a regra. Deus falando na Escritura e por meio de mestres que ensinam a Escritura. O outro destaque, irmãos, é sobre a vida dos cristãos gentios, pois a carta também disse: vocês farão bem se viverem assim, se abstendo de tais práticas. De novo, irmãos, os cristãos gentios continuavam sendo romanos, gregos e sírios. Ainda eram cidadãos do império, mas por causa de Cristo já não eram apenas isso. Agora, eles eram também cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Deveriam viver em gratidão e louvor a Deus, buscando a santidade, se afastando de práticas e adorações pagãs, e fazendo de
tudo para manter a unidade com os irmãos judeus. Não é assim, irmãos, que também devemos viver hoje? Por causa da carta da verdade, da palavra de Deus, nós não precisamos mais viver perturbados por falsos evangelhos. Os judaizantes estavam perturbando a mente dos crentes gentios. Com a mensagem que pregavam, enchiam o coração dos nossos irmãos de medo. Será que vocês são mesmo salvos? Mas vocês nem fizeram a circuncisão. É o que ainda acontece, irmãos, quando ouvimos falsos pregadores e falsos evangelhos. Ficamos confusos sobre Deus e a maneira dele salvar. Enchemos-nos de dúvidas, de medo, de receios. Somos mesmo amados por Deus? Estamos de verdade para sempre salvos da condenação do pecado? Temos mesmo a bênção paternal de Deus? Como podemos estar certos, amigos? Como você pode ter certeza do amor de Deus? E como você pode se proteger dos falsos evangelhos e dos falsos pregadores? Você precisa conhecer e amar o evangelho da graça, o qual está revelado na carta do concílio e na Bíblia que você tem nas mãos. A carta aos Efésios, por exemplo, nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. A carta aos Romanos, no capítulo de número 8, declara já no início: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso, por mais que o inferno inteiro diga o contrário, e por mais que os falsos pregadores insistam com outra mensagem, nós podemos descansar nesta manhã, certos de que, como Paulo diz mais tarde no mesmo capítulo de Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Falsos evangelhos não perturbam mais os crentes que vivem no evangelho da graça, irmãos. E estes crentes, diferentemente do que alguns pensam, não vivem uma graça barata, não descambam para a libertinagem. Muito pelo contrário, eles sabem de onde foram resgatados. E melhor do que isso, eles conhecem o Deus que os resgatou. Sendo assim, em gratidão e com o coração cheio de amor, e não mais por barganha ou medo, os crentes salvos pela graça vivem para agradar a Deus. Como os cristãos para quem esta carta foi endereçada, nós ainda somos cidadãos deste mundo. Contudo, irmãos, já não somos mais escravos de seus senhores. O amor ao dinheiro, a obsessão pelo sexo, a busca incansável por prestígio e sucesso já não precisam mais nos dominar. O Evangelho nos liberta da falsa adoração, abrindo-nos os olhos para o único e verdadeiro Deus, a fonte, onde encontramos tudo o que mais precisamos para a alma.
Mas verdade seja dita, irmãos, já somos cidadãos dos céus, mas ainda vivemos em uma terra manchada pelo pecado. Já somos salvos, mas ainda não somos glorificados. O que isso significa? Isso significa que teremos de batalhar, como os irmãos deste texto, contra as tentações do mundo, da carne e do próprio diabo. Como você vai fazer guerra? Trata-se, nas palavras de John Piper, de uma guerra por satisfação. Quanto mais satisfeito você estiver em Deus, mais distante do pecado também estará. E quanto menos possibilidade de pecar você tiver, menos chance de cair nele existirá. O que estou dizendo, em outras palavras, é: faça guerra contra o pecado, cortando as suas possibilidades de pecar e correndo diariamente para tudo que Deus tem para você em Cristo. Só assim, irmãos, venceremos esta guerra. E se precisar, faça uso, no bom sentido, de sua igreja. Como ouvimos ainda na saudação desta carta, nós somos todos irmãos, apóstolos e ovelhas eram irmãos aqui, presbíteros, pastores e membros são irmãos em Cristo. Como irmãos, nós ajudamos uns aos outros ao longo da caminhada, recebemos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros, caminhamos uns com os outros. Por isso, aos oficiais, líderes e mais experientes de nossa igreja, tomemos a iniciativa para ajudar os irmãos. Notemos as pessoas com quem adoramos. Percebamos as pessoas com quem servimos na igreja. E caso seja necessário, vamos nos movimentar, irmãos, de maneira proativa, para oferecer ajuda, cuidado para os irmãos. Você pode fazê-lo simplesmente através de uma mensagem. Quem sabe de uma visita, de um café, de um almoço. Você pode ajudar, irmãos, na nossa igreja, facilitando a integração deles, conduzindo-os a pequenos grupos, apresentando-os aos demais. Nossa oração, irmãos, e alvo precisam ser que nenhum crente da nossa igreja caminhe sozinho. E aqueles que precisam de ajuda, sejam humildes e corajosos para pedir ajuda. Nós somos todos irmãos. Como é o caso do texto, irmãos escrevem cartas uns para os outros, fortalecem uns aos outros. Se você está conosco, é membro de nossa igreja ou pensa em ser membro, não espere apenas que a igreja se movimente na sua direção, tome você a iniciativa também. Procure os irmãos, esteja com os irmãos, abra espaço na sua agenda para conhecer amigos aqui também. Acabamos de ouvir sobre o texto da carta do concílio. Ouçamos agora sobre o efeito que ela produziu, irmãos. Ao abrir este parágrafo, Lucas nos conta que os irmãos não perderam tempo. Versos 30 e 31.
Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Em outras versões nós encontramos: ao receber a carta, os irmãos se alegraram e foram confortados. Em outras palavras, o medo e a dúvida foram dissipados de seus corações pela mensagem da carta do concílio. E pelo que parece, nenhum deles se levantou contra as exigências do concílio. Como escreve um comentarista, como os cristãos de Jerusalém, os cristãos gentios também desejavam a unidade da igreja. O que a carta pedia deles era muito pouco em comparação com o que haviam ganhado. E além de entregar a carta, irmãos, Judas e Silas, que eram profetas, diz o texto no verso 32, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé também. E o que eles fizeram? Verso de número 35. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra de Deus. A igreja de Antioquia, como vocês devem se lembrar, era uma escola de pregadores. Eu acho que é o que Lucas quer dizer com os muitos outros, com quem Paulo e Barnabé ensinavam. E detalhe, irmãos, Paulo e Barnabé não só ensinavam, o texto diz que eles pregavam a palavra do Senhor. Tomem nota desta informação. Em um espaço curto de texto, nós encontramos o ministério da palavra em suas mais variadas formas aqui. A palavra lida, em primeiro lugar, encheu o coração dos nossos irmãos de alegria. Logo depois, Silas e Judas encorajaram os irmãos mediante a pregação. Eram profetas / pregadores. Ao final do texto, como acabamos de ver, Paulo e Barnabé, com muitos outros mestres, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Era assim que a igreja do Novo Testamento estava sendo edificada, irmãos. E será assim também na nossa igreja. Alguns irmãos estão tentando as mais novas estratégias do mercado. Outros estão se valendo dos best-sellers da Veja. Não é o que faremos aqui. Nós não vamos trocar a Bíblia por dicas de autoajuda. Não vamos transformar o culto a Deus em um show de entretenimento para as pessoas. Nossa igreja será edificada na palavra de Deus. Em seu livro, O Catecismo do Pregador, o pastor Lewis Allen afirma que o fim supremo da pregação é glorificar o nome do nosso Deus. Como acontece na prática? O mesmo pastor responde: a pregação que glorifica a Deus é aquela que declara tudo o que Deus é e faz por seu povo. Só isso. Infelizmente, por falta desta pregação, John Piper escreve: pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus. Mas muitas delas
não fariam este diagnóstico de suas vidas perturbadas. Pois a majestade de Deus é uma cura desconhecida. Há prescrições muito mais populares no mercado, mas o benefício de qualquer outro remédio será sumário e pouco profundo. A pregação que não contém a grandeza de Deus pode até entreter por algum tempo. Piper conclui. Mas ela jamais tocará o clamor secreto da alma, o qual é, nas palavras de Moisés no Antigo Testamento, mostra-nos, Senhor, a tua glória. Esta é a nossa missão, enquanto proclamadores da palavra. Culto após culto, estudo após estudo. Quando ministramos a palavra, irmãos, estamos colocando pessoas cara a cara com a glória de Deus, brilhando na face de Cristo. Qual será o efeito da palavra no coração delas? Qual tem sido o efeito da palavra no seu próprio coração? A palavra lida, como é o caso do texto, irmãos, pode encher o seu coração de alegria. E aqui eu não me refiro à alegria circunstancial, que vem e vai dependendo das situações. O crente pode ser visitado pela alegria espiritual a cada manhã. Quando no seu quarto ou na sala de sua casa, ele abre a palavra de Deus e vive um encontro com o Senhor. É quando ele é lembrado. Você é amado por Deus para todo o sempre. A palavra proclamada, como acontecia na igreja de Antioquia, pode nos dar conforto e segurança, irmãos. Lembrem-se, as mentes dos nossos irmãos estavam perturbadas. Os corações tinham medo, mas quando a palavra foi proclamada por Silas e Judas, nossos irmãos se encheram de segurança diante do Senhor. É o que acontece conosco também. Falsos evangelhos fogem diante da proclamação da palavra. O medo desaparece quando ouvimos a voz do nosso Deus. A palavra ministrada, como fizeram Paulo, Barnabé e muitos outros, podem nos dar conhecimento de Deus e podem promover espanto e maravilha nos nossos olhos com Deus. É do que precisamos, irmãos. Saber quem é o Deus a quem adoramos. Conhecê-lo cada vez mais, à medida que estudamos a sua palavra. Para terminar esta divisão, eu lhe pergunto qual é a direção da palavra. Um outro efeito dela nos nossos corações e nas nossas mentes. Vocês conhecem, há pessoas que vivem esperando por sonhos, visões e sinais. Mas não é o que encontramos neste texto. Os apóstolos e presbíteros disseram mais cedo: pareceu bem ao Espírito e a nós. E aqui, no verso de número 34, nós encontramos a informação de que Silas simplesmente decidiu ficar em Antioquia. Como foi que ele chegou a essa conclusão? Percebam, os apóstolos e os presbíteros não tiveram visões no concílio de Jerusalém. Ninguém ali ouviu uma voz que veio do céu. O Espírito de Deus falou na palavra e através do debate dela. Silas também não parece ter ouvido uma voz do céu, irmãos.
Ao que tudo indica, ou ele recebeu um convite formal de Paulo para ficar, ou decidiu ficar porque viu a necessidade do campo missionário. Talvez Silas tenha pensado: Jerusalém está cheia de bons presbíteros e pastores. Paulo, porém, só tem a Barnabé. Quem sabe eu serei mais útil aqui e não lá. Eu penso que é assim que devemos tomar decisões, irmãos. E é assim que a palavra de Deus nos guia. O Senhor nos guia por meio de sua palavra e através de sua providência. De maneira geral, tudo que precisamos ouvir de Deus está revelado nas Escrituras. É por isso que ao final do primeiro capítulo de nossa confissão, os teólogos disseram: esta é a nossa segurança. Deus falando na palavra. Não dependamos de visões, sonhos, sinais. Eu não tenho a obrigação de acreditar em qualquer pessoa que esteja falando supostamente em nome do Senhor. Como é que eu posso ter certeza? E como é que você pode ter certeza? Aqui está a segurança, irmãos. Deus fala, presbiterianos acreditam que sim também. Mas nós afirmamos com a nossa história e com os nossos teólogos: Deus fala por meio da palavra. De modo específico, eu e vocês precisamos perceber a providência de Deus. Qual foi a porta que Ele abriu? Qual foi a porta que Ele fechou? E se as duas, ou se duas portas estiverem abertas, Renan, como tomaremos a nossa decisão? Pergunte-se a si mesmo: qual delas traria mais glória para Deus? Se você tem 2, 3, 4 opções, pergunte-se: em qual delas eu seria mais útil? Onde é que eu daria mais glória a Deus e traria mais amor ao próximo? Não podemos tomar decisões como não cristãos, pensando apenas em nós mesmos, nas nossas vantagens, no que ganharíamos. Irmãos, nós precisamos tomar decisões para a glória de Deus. Você seria mais útil aqui ou lá? É assim que Deus nos guia, irmãos, falando na palavra e através de sua providência. Já consideramos o texto da carta e o efeito provocado por ela. Para terminar, consideremos agora o que eu chamei de o imperfeito da carta. O último parágrafo do capítulo 15 de Atos é uma espécie de pano de fundo para a segunda viagem missionária de Paulo. E o que o motivava, irmãos, a fazer esta nova viagem? Verso de número 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo.
capítulos atrás, foi Barnabé quem foi a Tarsis para convidar Paulo para a missão. Aqui, porém, é Paulo que convida Barnabé. Estudiosos afirmam que esta movimentação faz sentido, pois Paulo está tomando a dianteira. É ele agora quem vai liderar a missão entre os gentios. E falando propriamente de sua motivação, Lucas nos disse aqui que ele desejava ver como os irmãos estavam indo. Paulo não era pastor de uma igreja local, irmãos, como os presbíteros de Jerusalém eram, como muito provavelmente Tiago, o meio-irmão de Jesus, era. Antes, Paulo era um apóstolo de Deus enviado às igrejas dele. Por isso ele escreve às igrejas, e fala inclusive à nossa igreja, e não somente à sua igreja. Mas veja, ele tinha um coração pastoral. Eu quero visitá-los para ver como estão. Barnabé concordou com ele em fazer a viagem. Mas logo surgiu um problema entre eles, irmãos. Com quem deveriam viajar? O texto sagrado nos diz no verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Eis o problema, irmãos. Mesmo sabendo que João Marcos havia falhado na primeira viagem, Barnabé, que era primo dele, tinha o desejo no coração de lhe oferecer uma segunda chance. Paulo, mais preocupado com a missão, ficou com receios. Barnabé, e se ele nos abandonar outra vez? Quem nos garante que não vai voltar de novo para casa? Os dois tinham suas razões, e nenhum conseguiu persuadir o outro. Por isso, Lucas escreve no verso 39, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Infelizmente, escreve o pastor Paulo Anglada, aquilo que os sofrimentos, as oposições e as perseguições não conseguiram fazer, a discordância mútua acabou fazendo. A unidade da igreja de Antioquia, tão recentemente coroada com a alegria por causa da vitória em Jerusalém, foi conturbada por um problema entre seus líderes mais destacados. É o que acontece às vezes, irmãos. Homens falham e até os melhores deles são imperfeitos. Mas louvado seja Deus, pois sua graça sempre triunfa. Do que é que eu estou falando? Do final deste texto. A parte B do verso 39 nos diz: Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Embora a expressão encomendado pela igreja nos dê a impressão, como comenta Calvino, de que a igreja ficou do lado de Paulo e não de Barnabé,
O resultado desta separação terminou sendo uma bênção para o progresso do Evangelho. Barnabé voltou à sua terra natal, onde fez um grande trabalho. Paulo seguiu o curso do Espírito, pregando o Evangelho e plantando muitas igrejas ao redor do império. De uma equipe, Deus fez duas. E o que eram apenas poucos discípulos ao início da viagem, vai se transformar em algum tempo em dezenas de igrejas plantadas para a glória de Deus. Esse é o triunfo da graça de Deus, irmãos. A imperfeição dos homens não será empecilho para o avanço da obra de Deus. E nenhum cristão, por mais feia que tenha sido a sua queda, jamais estará fora do alcance da graça restauradora do Senhor. Pense em João Marcos por um instante. Paulo desistiu dele, não confiava mais nele, tinha receios de tê-lo em sua equipe missionária. Deus, porém, nunca abriu mão deste seu servo. Em anos futuros, este Marcos seria o autor de um dos evangelhos que você tem na Bíblia. E ele se tornaria muito útil para o apóstolo Pedro, de quem ouviu o relato do evangelho, e até mesmo para o apóstolo Paulo. Escrevendo em sua primeira prisão para os Colossenses, Paulo diz sobre Marcos: se ele for visitá-los, recebam-no com alegria. E em sua segunda prisão, Paulo diz a Timóteo: quando você vier, por favor, traga Marcos, pois ele me é útil para o ministério. O que é que eu quero com isso, irmãos? A graça não justifica o que aconteceu na Panfilha, onde Marcos abandonou os missionários. No entanto, ela nos ajuda a louvar a Deus, mostrando-nos que Ele, que é cheio de misericórdia, está pronto para nos dar novas chances de servi-lo. O que você deve fazer? Começar de novo. Tentar outra vez. Se apresentar mais uma vez. Pastor, as pessoas talvez tenham alguma desconfiança de mim. É natural. Mas não é para as pessoas que você precisa olhar o tempo todo. Você precisa fitar os olhos na graça do Senhor e seguir em frente. É o que a igreja também deve fazer, irmãos. Enquanto estivermos em nosso atual estado de imperfeição, nós não teremos o mesmo pensamento sobre todos os assuntos e em todos os debates. Devemos sim lutar pela unidade da igreja, e nós mesmos não devemos ser a causa de divisão na igreja. Mas se ela surgir, sejamos realistas e sigamos em frente, como fizeram Paulo e Barnabé. Pois alguns problemas simplesmente não se resolvem imediatamente. A igreja do Senhor, no entanto, precisa seguir adiante. Enquanto esperamos pela resolução de todos os nossos conflitos, crendo que Deus pode fazer entre nós o que fez entre Paulo e Marcos, nós precisamos seguir em frente por amor a Deus e por amor à igreja dele. Não foi o que motivou Paulo para começo de história? Ele amava Barnabé.
certamente viveu com este homem experiências marcantes. Mas Paulo também amava a igreja, irmãos. E essa é a questão. Embora ame os irmãos que já não estão mais conosco, e mesmo sentindo por alguns que se foram, eu preciso seguir por amor a Deus e por amor à igreja. A igreja não é feita apenas de alguns, ela é feita de todos os filhos de Deus. E eu não só tenho na igreja amigos com quem tenho afinidade. Na igreja de Cristo eu tenho irmãos com quem eu tenho o compromisso de cuidar e amar. Falando de amor, quanto você tem de amor no coração por esta igreja local? E o que está disposto a fazer para revelar o amor? Paulo está para fazer outra viagem, irmãos. Por amor a Deus e por amor à igreja. Mas vocês sabem, e Paulo sabia, o que encontraria na estrada: mais perseguição, mais sofrimento, mais açoites, mais prisão. Ainda assim o apóstolo foi, pois ele amava a Deus e amava a igreja de Deus. O que será que estamos fazendo por amor à igreja de Cristo que se reúne aqui no bairro dos Estados? O que será que você vai fazer por ela esta semana? Há alguém que você pode visitar, que já não pode mais cultuar conosco? Há algo que você pode repartir para suprir as necessidades da sua igreja? Há alguma coisa que você pode fazer para o bem dos seus irmãos durante esta semana ainda? Vá e faça, meu irmão. Não sejamos crentes consumistas. Infelizmente há centenas deles que vão subir aos templos religiosos hoje apenas para receber, consumir bênçãos. Não sejamos assim, irmãos. Sejamos como Paulo e Barnabé. Esteja você na igreja para receber, mas seja você igreja também para compartilhar. Se você tem nos visitado e tem pensado sobre se tornar membro de nossa igreja, não o faça. Se você tem sido atraído apenas pela pregação ou pelo louvor, não o faça só porque a igreja é perto da sua casa. Não se torne membro de nossa igreja se você não tem o desejo de ser igreja conosco. Estamos aqui para receber, eu sei. Mas nós já recebemos em Cristo, irmãos, tudo o que mais precisávamos. Estamos na igreja de Deus muito mais para dar, para repartir dons, talentos, bens, vida uns com os outros. Queremos ser uma família, irmãos. Queremos desfrutar das bênçãos de uma família que se encontra todos os dias e não apenas um dia por semana em um evento. Como membros desta igreja, lutemos por isso, para o louvor da glória de Deus e para a alegria espiritual de nossos irmãos.
Eu quero concluir nesta manhã dizendo, para espanto de alguns, que somos todos iguais. Eu explico. Algumas pessoas vivem dizendo, gostaria de viver na igreja primitiva. É porque elas selecionam os capítulos. Ninguém queria estar lá no capítulo 5, quando Safira e Ananias caíram fulminados. E ninguém queria participar deste concílio, debates, desavenças, problemas. Há outros que vivem dizendo, já não há mais cristãos como antigamente. Meu amigo, que Bíblia você está lendo? Embora reconheçamos as virtudes da igreja primitiva, nós precisamos ser realistas. Ela também era feita por pecadores. E mesmo que tenhamos admiração pelos personagens bíblicos, nós precisamos entender que todos eles foram imperfeitos, irmãos. Nesse sentido, então, é que digo, somos todos iguais. Por isso a igreja de todos os tempos oscila. Ela é ora mais santa, ora menos santa. Foi assim no Antigo Testamento, era assim no Novo Testamento, e tem sido e vai ser assim até o último dia. Qual é a boa notícia de uma mensagem assim, Renan? É o nosso Deus. Diferentemente de sua igreja, Ele não oscila, irmãos. Ele não é imperfeito. Ele não muda. Ele será sempre o que sempre foi, o que sempre é, bom, perfeito e todo-poderoso. E melhor ainda, Cristo continua de pé à direita de Deus, intercedendo por igrejas imperfeitas. Não é para Paulo, para Davi, para Moisés que devemos olhar. Cristãos da igreja primitiva, cristãos da igreja do bairro dos Estados, todos devem fitar os seus olhos em Cristo. O perfeito que morreu para salvar os imperfeitos. O justo que entregou a própria vida para resgatar os injustos. É assim, irmãos, que o sermão expositivo nos ajuda. Além de nos apresentar o próprio Deus, como Ele é revelado na sua palavra, passagem a passagem. O sermão expositivo também nos ajuda a olhar para o que Ele fez por nós em Cristo. O melhor sermão expositivo, então, é aquele que se transforma em sermão cristocêntrico. Domingo após domingo, de qualquer passagem das Escrituras, este tipo de sermão nos aponta sempre para a maior notícia de Deus para nós: Cristo Jesus. Se você ainda não a recebeu, faça-o nesta manhã por fé no seu coração. E se você já recebeu o Evangelho um dia, mas se acha fraco, débil, vacilante, volte-se para Ele de novo nesta manhã. Era dele que você precisava antes, e é dele que você continua tendo necessidade agora. Por isso, curve a sua cabeça. Pense rapidamente sobre o que você ouviu nesta manhã. E depois faça a sua oração diante de Deus.